Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Casa de Deus. Eu sou o pastor Clóvis Pontes. Eu sou a pastora Evelyn Pontes, somos pastores sênios da Casa de Deus. Eu e a minha esposa estamos muito felizes com você aqui e desejamos que você seja muito abençoado através dessa mensagem. Um abraço no teu coração, seja em Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 3, versículos... Você abre lá a sua Bíblia, pega a tua Bíblia. Já que você pegou a Bíblia, abre ela. Já que você abriu, abre no livro de Josué. Já que você foi no livro de Josué, vai para o capítulo 3. Já que você foi no capítulo 3, vai comigo no capítulo 5. Isso aqui é o Waze do texto, para você achar o encontrar o destino aqui do seu texto, tá bom? Esse texto muito conhecido e eu quero falar com você sobre isso. Diz a Bíblia assim, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vou repetir de novo o que Deus colocou no coração de Josué. Ele disse assim, Josué disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A gente precisa entender um pouco sobre isso. Não é o que estava acontecendo, não é esse povo que chegou nesse instante, com a promessa feita para Abraão, muito viva no coração deles, acreditavam na conquista. Eu, quando penso nesses irmãos ali de Josué, eram os filhos daqueles que morreram no deserto, eles estavam, eu costumo dizer assim, eles estavam com uma faca entre os dentes, eles queriam muito conquistar a terra prometida. Havia uma convicção, quando você olha um pouquinho o texto para perceber, você percebe que eles estavam atentos, né? Quando Deus mandou Josué levantar a arca no meio do povo de Israel e caminhar avante, eles já saíram da sua tenda e foram e acompanharam, né, aquele movimento todo, ou seja, eles estavam extremamente atentos. Mas de repente, Deus fala com Josué, para que ele dissesse ao povo de Josué, não é dissesse assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A gente precisa entender essa situação, esse momento importante, o porquê, né, Deus chamou a atenção do povo de Israel para haver uma santificação. Para que eles se tomassem uma postura, não é, daquilo que Deus iria fazer, para que eles criassem um ambiente poderoso ali para aquilo que Deus queria fazer. Mostra sim que em cada momento da nossa vida nós precisamos nos santificar, é o tema do nosso ano, santificação. E nós precisamos nos santificar, precisamos buscar a santificação. Às vezes num momento difícil, igual esse que nossa família está vivendo, nós precisamos nos santificar para entender, porque nós precisamos entender que tudo que acontece na vida de um cristão, até aquelas coisas que nós não gostamos muito, vai contribuir para o nosso crescimento. Tem crente aí, irmãos? Não é à toa que Paulo entendeu isso, ele disse, ele disse assim, Paulo disse em Romanos 8, se não me engano, 30 ou 35, não, Romanos 8, ele fala exatamente isso sobre cada um de nós, ele fala, deixa eu pegar o texto, irmãos, porque senão eu não vou lembrar. O texto é esse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, significa que todas as coisas que acontecem, boas ou ruins, desafios fáceis ou não tão difíceis, ou seja, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nos ambientes que nós vivemos, bons ou não, nós precisamos passar pela santificação, para viver aquele momento intenso, poderoso, para que Deus construa em nós aquilo que Ele gostaria de construir em nós. Não dá as costas para o ambiente. Vai na direção de Deus e viva tudo aquilo que Deus quer que você viva nesses momentos, nessas questões, nos desafios que Deus coloca diante de você. Tem alguém aí para dizer um amém, um glória a Deus? Isso é a campanha Arca da Conquista.
Esse texto de Josué é um estudo sobre sucesso. Na verdade, a maneira de você ter sucesso. E nesse sentido, nós podemos comparar o texto de Josué com o texto de Êxodo, por exemplo. Êxodo, que foi a saída do povo de Israel do Egito, uma história de sucesso. Não é? O povo sai do Egito liberto das mãos de Faraó, é uma história de sucesso. Talvez poderíamos comparar com Atos dos Apóstolos também, porque também é uma história de sucesso, a construção da igreja, o mover do Espírito Santo e a construção da igreja, o povo de Deus sendo perseguido, mas tendo vitória. Josué é um desses, que também fala de vitória, fala de uma situação melhor. Ele está dizendo exatamente isso: santificai-vos, que amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Como é que você vai acreditar e ter certeza de que amanhã Ele vai fazer maravilha na tua vida, se você não estiver, meu irmão, alinhado com Ele através da santificação? Você precisa entender isso, você precisa se envolver dessa forma, você precisa se santificar, para que aquilo que Deus fizer na tua vida amanhã faça sentido para você. Você sabia que tem muita gente que recebe algo de Deus, e ele está um pouco desconectado, ele não entende aquilo que Deus está fazendo, e acaba não vivendo o propósito de Deus. Vou repetir: nas coisas ruins, aquelas que nós não gostamos, como a perda de uma pessoa, ou alguém que a gente ama está muito doente, ou uma crise financeira, ou uma crise no casamento, são coisas que nós não gostamos, mas se nós estamos buscando a Deus, nos santificando, tudo aquilo vai transformar em vitória, numa alegria muito grande, num sucesso. Tem alguém me entendendo aí? Num sucesso muito grande. Eles estavam querendo demais conquistar aquilo, mas Deus queria construir algo no povo de Deus. Que a santificação era necessária e era importante. Então deve ser lido, portanto, para quem quer ser bem-sucedido. Embora aprendemos muito com os erros e fracassos da vida, é muito estimulante aprender com as coisas sendo bem feitas ou dando certo. Fazemos algo e isso dá certo. Então anota isso: conquista é o tema de Josué. É o tema daquilo que está escrito no livro de Josué. Não foi uma conquista por si só, não era um projeto particular de Josué, era um projeto de Deus, não era só dele, mas era um projeto das pessoas que estavam ali, eles estavam envolvidos. O sucesso não seria para Josué, o sucesso seria para o povo todo, dessa empreitada que levou a religião judaica a um nível muito maior, a uma dimensão muito maior, não é? E que inclusive é muito significativo ao pensamento cristão. Então não era uma vitória de Josué pessoal. Então, como é que eu vou viver uma experiência apenas para mim? Não é apenas para mim. O que Deus quer fazer, Ele quer fazer na minha vida particular, mas Ele quer fazer na tua vida particular, e Ele quer fazer na igreja como um todo. Não seria interessante você viver uma experiência na campanha Arca da Conquista, não é? A igreja viver uma experiência e você não. A igreja como instituição e você não. Se você não viver algo em Deus nessa experiência, tem algo equivocado, algo errado, porque é uma experiência para todos nós, para a obra de Deus. Se for só para você, também não. Meu irmão, é uma experiência para a igreja, é uma experiência para a igreja, é uma soma poderosa isso, é uma coisa grandiosa isso. É algo que vai fazer coisas grandes, poderosas, que jamais imaginamos. Então escute, o momento era importantíssimo para o povo de Israel. Eles iam entrar num período de guerras e conquistas, e eles precisariam se santificar. Se eu acredito que Deus vai fazer coisas grandes amanhã, eu cuido da minha vida hoje, o meu relacionamento com Deus hoje, a minha santificação hoje. Porque eu acredito que Ele vai fazer amanhã. Tem alguém me entendendo aí? Tem crente aí? Você acredita que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida? Dá um grito de aleluia.
E na verdade era tão importante que era definitivo isso, inclusive para o futuro do plano de Deus, para aquilo que Deus quer fazer na igreja, através da igreja. A importância do jeito de viver, da forma de pensar, que isso é santificação. Presta atenção, irmãos, a forma, o jeito deles viverem, a forma deles pensarem, naquilo que estava acontecendo, era necessário o projeto, o processo da santificação. Porque isso se constituiria, meu irmão, numa bomba atômica em comparação. Quem pode segurar alguém que está sendo visitado pelo Senhor, está sendo santificado no Senhor, alguém que acredita no que Deus vai fazer amanhã, mais um outro junto e uma igreja dessa forma, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Talvez a grande lição que nós temos que aprender na campanha Arca da Conquista. Deus quer fazer muito na sua vida, e eu posso dizer também que Ele quer fazer muito na minha vida. Mas se Ele fizer só na sua e na minha e não fizer na igreja, não dá certo. Se Ele fizer só para a instituição igreja e não fizer na tua vida, você tem que viver uma experiência. Você tem que viver algo em Deus. Você tem que sair da mesma situação e mudar de nível. Então eu quero que você veja como é importante esse momento para o povo de Israel e para a conquista do verdadeiro sucesso. E o sucesso não seria para um ou dois, mas seriam para o povo todo, para todas as pessoas. Não apenas a bênção, mas o envolvimento de todos era necessário. Todos nós entendendo aquilo que Deus quer fazer, então o envolvimento de todos também é necessário. Se, meu irmão, o sucesso seria para todos, o envolvimento, logicamente, teria que ser com todos se envolvendo. Alguém está me entendendo? O que mudaria a situação é como eles estavam, e o que eles sentiam, e no que eles acreditavam, como é que ele estava. Por isso esse texto é importante, meu irmão. Para você se voltar, para viver algo poderoso. Então é preciso que você entenda o que é a campanha Arca da Conquista e qual é o seu propósito. Talvez você nunca tenha experimentado, vivido uma experiência dessa na igreja, chegou agora. Talvez você tenha vivido algumas e não entendeu ainda o que é. E eu preciso te contar, eu preciso falar com você e depois ministrar mais na sua vida. Campanha Arca da Conquista. Talvez você tenha um senão, uma ponto de interrogação no teu coração, dizer assim, pastor, mas o que eu posso esperar da campanha Arca da Conquista? Pode esperar muito. Muitas coisas. Grandes coisas. Não é? É um exercício de nossa fé para grandes coisas que Deus gostaria de fazer. Muitas coisas. Primeiro eu perguntar aqui, para eu não ser só numa voz solo, quantas pessoas já foram abençoadas com a campanha Arca da Conquista? De verdade, levanta a mão, dá um grito de aleluia só para ouvir. Então, já tem muita gente que viveu experiências. Fiz a festa de 20 anos do casal ali, diz que todos os pedidos que fizeram receberam na campanha da Arca. Isso é poderoso, não é? É poderoso, você pode esperar muito, você deve esperar muito, você deve acreditar muito. Se você crê que Deus tem coisas boas amanhã, se Deus tem maravilhas para fazer na sua vida através dela, creia, crie expectativa, aumente a sua expectativa. Já que você vai entrar, espero que você entre na campanha, já que você vai entrar nessa, entra já para viver aquilo que você tem que viver. Entra de verdade. O que é que você pode esperar da campanha Arca da Conquista? Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você pode esperar de Deus? Às vezes a gente usa aquela frase, né? O céu é o limite. Aqui não dá para dizer que o céu é o limite, porque Deus é muito maior do que o céu. Muito maior. Ele pode mudar a sua... Tem crente aí, irmãos? Eu quero que você crê. Ele pode mudar a sua realidade. Eu creio que Ele muda a realidade. Ele é o Criador. Tem crente aí, por favor, meu irmão.
Ele é criador dos céus e da terra. Ele te salvou, escreveu o seu nome no livro da vida. E Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida através dela. Ele vai levantar você no seu ministério com dons sobrenaturais, mas Ele vai te capacitar para você viver algo incrível e poderoso. Ele vai te levar para um outro nível, é muito maior do que você está pensando. Tem crente aí, diga aleluia. Então, o que é essa campanha, a Arca da Conquista? A campanha Arca da Conquista, eu vou explicar como ela nasceu, para você entender. Quem aqui nunca ouviu essa história? Levante a mão, deixa eu ver. Tem algumas pessoas, então eu vou te contar, porque vale a pena se fosse uma. Então, se tem mais do que uma, eu vou contar para você. O seu pastor em 2006. Quero que você imagina 2006. 2006, nós tínhamos acabado de construir esse prédio, já há 6 anos, mas tínhamos muita conta para pagar. E não apenas porque o povo estava unido, pega isso, porque o povo estava unido, todos estavam juntos. Nós acreditamos muito e fomos construir um templo lá em Campinas, não é? E um templo que é o dobro desse tamanho, tem 10 mil metros quadrados de área construída, templo lindo. Então nós tínhamos muita conta para pagar daqui, e mais ainda do gasto que está sendo feito lá. E assim, nós nunca deixamos de pagar um compromisso, irmãos, nunca foi nada em protesto da igreja. Eu nem sei como é que aconteceu, não consigo explicar. Só para você ter uma ideia, eu era o comandante aqui da construção. Coitado de mim. Não, coitado dos outros. Eu era o comandante aqui, junto com o pastor Maurício, o pastor Roberto. A gente estava aqui comandando a construção. Eu me lembro, uma semana específica, eu tinha 324 mil reais para pagar. Quanto? Eu recebi de ofertas do final de semana 16.800. Pastor, o que aconteceu? Não sei. Só sei que foi pago. É algo sobrenatural quando um grupo, quando umas pessoas, quando uma igreja se une. Quando as pessoas se unem para um propósito, coisas extraordinárias acontecem. Nós estávamos pagando e nós tínhamos muita conta para pagar. Aí eu me lembro que, então era em julho de 2006, de domingo para segunda-feira, Deus me dá um sonho. Eu tive um sonho que nós estávamos na igreja, a igreja estava cheia, lotada, polvorosa, alegre, feliz, dançando, a igreja estava linda, como a gente vê na noite da oferta. Estava linda, muito linda a igreja naquele dia, naquele sonho, e o Espírito Santo falava comigo assim: você é o incendiador. Então, conforme eu falava com o povo ficava mais polvoroso ainda, mais alegre ainda, fazia mais barulho ainda. E no momento desse sonho eu vi o povo, estou falando diante de Deus dos Santos Anjos. Tinha um envelope branco comprido, eles sacudiam aquele envelope. E quando eu olhei, estava nas minhas mãos, parecia na hora aquele entendimento que eu tive de um baú muito antigo. E as pessoas queriam colocar ali naquele baú aquilo que eles tinham na mão, no envelope. Eles queriam subir em cima aqui do púlpito, e era aquela alegria, aquela festa, era uma festa enorme. Irmãos, isso é até impossível de explicar. E de repente eu vi, tinha uma arca na minha mão. E o sonho acabou. E aí eu acordei cedo, peguei o telefone do lado da cama, liguei o pastor Jorge, nosso querido pastor emérito, pastor de todos nós aqui. Ele estava lá no Guaraú, numa praia lá que a igreja tem uma casa. Ele estava lá descansando. Eu liguei para ele e falei: pastor, diga. Falei: pastor, eu vou levantar uma oferta num único dia e vou levantar 100 mil reais. Falou: sério? Falei: Deus me deu um sonho e eu teve esse sonho. Ele falou: Clóvis, vem para cá, e você chega aqui, você me conta direito. Cheguei lá e contei para ele. Aí ele reuniu todos os pastores, reuniu todo mundo numa sala, me fez eu contar o sonho, e nasceu a campanha Arca da Conquista, que nós achávamos que a campanha Arca da Conquista era uma ferramenta, era algo que Deus havia dado para nós, para conseguirmos pagar todas as contas que nós tínhamos, não é, com pessoas que havíamos emprestado, e um monte de coisa assim. Então achamos que fosse isso. E fizemos a campanha Arca da Conquista, entrou mais do que esse valor. Foi surpreendente. Aí achamos que iam ser mais umas 2, 3, 4. Irmãos, e hoje fazem 17 anos que nós temos campanha.
Foi passando o tempo e nós entendemos, e talvez está chegando nesse entendimento ainda, brilhando no coração de todos nós, o que Deus quer fazer através da campanha Arca da Conquista. Se eu acredito que Deus tem maravilhas, espera aí, maravilhas para mim é uma coisa, maravilhas para Deus é outra. Faz sentido ou não? Maravilhas para mim tem uma dimensão, mas quando eu falo maravilhas de Deus, eita glória, é outra dimensão. Tem crente aí ou não? Tem crente? É outra dimensão. Se eu acredito que Ele quer fazer mais, então tem outras coisas que Ele tem que fazer. Então nós fomos entendendo o que Deus queria fazer. Não era apenas pagar conta, mas é mudar a nossa vida. Talvez isso venha claro no nosso coração, na nossa mente, porque Deus fez questão de falar para Josué, dizer para o povo, santificai-vos. Porque vamos combinar uma coisa? O derramar de bênção, de maravilhas de Deus sobre a nossa vida, tem que ser muito crente para absorver. Tem que ser muito crente para administrar uma bênção de Deus, uma maravilha de Deus. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que Deus vai fazer uma maravilha na sua vida. Se Ele fizer uma maravilha, você tem que estar santificado para recebê-la, para administrar da forma que vai trazer glória para o nome dEle. Tem crente aí? Então, esse é o tempo. Esse é o tempo. Então, como é que a gente vive essa experiência? É isso. Trazendo agora, a partir de agora, isso diariamente na sua vida. Leia a Bíblia, se santifique. Ore ao Senhor com o que você vai pedir ao Senhor. Ora para o Senhor com o que você vai oferecer ao Senhor. Sabendo que aquilo que é sacrifício para Deus, para você é sacrifício para Deus. Aquilo que não é sacrifício para você também não é para Deus. Então, viva essa experiência poderosa para você ter uma mudança de vida, para ser um marco na história da sua vida, para causar algo que vai impactar você, que vai te levar para um outro nível de relacionamento pessoal com o Senhor. Por isso, meu irmão, você precisa entender, o que eu quero discorrer hoje, sobre o que é o dinheiro no cristianismo. O que é o dinheiro na Bíblia. Eu quero que você entenda isso. Então anota aquilo que eu vou te dizer. Pega um papel, uma caneta. Se você for abrir o celular para isso, irmão, Deus está vendo. Você abrir aí no Facebook, no Instagram. Como é que é pecado em inglês, filha? Senão você vai cometer um sin. Ai, que chique. Anota essa frase aqui. Santidade, anota isso, gera intimidade. Anota isso. Santidade gera intimidade. Escuta, tá, vou continuar. E intimidade gera responsabilidade. Faço um exemplo fácil para você. Me lembro quando eu comecei a namorar a Evelyn. Que isso, irmão? Pensa num cara feliz. E a Evelyn veio no primeiro encontro com um salto Luiz XV, porque ela é mais baixinha do que eu. Eu me lembro disso, como se fosse hoje. Eu andando assim, falei, meu Deus, que grande que é essa mulher, que alta. Estava feliz da vida. Era um nível. Mas quando eu me casei com ela, era outro nível. Você concorda comigo que quando eu me casei com ela, eu me tornei íntimo dela e ela de mim? Tem alguém crente aí para dizer isso? É verdade ou não é? Só que a minha intimidade com ela me trouxe responsabilidade para com ela. Quando alguém tem intimidade com a santidade, gera intimidade. Se você tiver intimidade com Deus, vai gerar responsabilidade para com a obra de Deus. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Essa responsabilidade é bilateral. O que o senhor está dizendo, pastor? Na intimidade, eu me sinto responsável pela obra de Deus. E se eu me torno responsável pela obra de Deus, Deus se torna responsável pela minha vida. Pega isso, crente. Eu quando me santifico, a santificação gera intimidade. A intimidade gera responsabilidade. E que responsabilidade é isso? É minha para com a obra de Deus e Deus para com a minha vida.
Deus fica responsável pela sua vida, pelas suas coisas. Porque você, meu irmão, se santificou, e santificação traz intimidade, e intimidade traz responsabilidade. Isso é forte, não é não? Como isso é forte? A intimidade gera responsabilidade. E eu preciso falar com você sobre recurso financeiro. Porque a campanha é baseada numa oferta que você vai fazer para a obra de Deus, para o seu Deus. É algo que você vai fazer. Então abre para mim, eu vou falar em algumas coisas. Irmãos, eu fiz lá um apanhado. Faça você em casa, é fácil você fazer. Você vai no Google, você vai achar um monte. Não é? E eu fiz 27 páginas de textos bíblicos que falam sobre contribuição. E eu quero trazer a luz para você. Eu gostaria de dar um estudo sobre isso. Gostaria de fazer, Boni, pastora Rebeca, eu gostaria de fazer fazer de novo, né, um estudo sobre o casal e a vida financeira. E eu incluiria aquilo que eu vou falar hoje, porque é um tema fantástico, que talvez em alguma área você esteja falhando. Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 14. Tem crente aí, irmãos? Gênesis capítulo 14. Ah, pastor, o senhor vai falar disso? Vou, irmãos. Ah, pastor, mas já ouvi falar isso. A Bíblia nos orienta a voltar a alguns rudimentos da fé. A falar de novo. Você pega o livro de Deuteronômio, é uma escrita de novo sobre a lei, sobre as coisas como o povo devia agir. Talvez a gente precise ouvir de novo. Quem sabe se você não aprendeu ainda, aprenda, ou fortaleça você, ou traz luz para você, que ainda não tem sobre o assunto. Quero que você abra lá em Gênesis capítulo 14, versículos 18, 19 e 20, que diz assim, ó. Aliás, esse nome você vai guardar para o final, Melquisedeque. Diz assim, ó. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E diz assim o texto, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. A gente se pergunta aqui como é que essa palavra nasceu no coração de Abraão. Como é que ele pensou em ser dizimista, em dar o dízimo. Ele deu o dízimo de todos os despojos que ele pegou das nações que ele havia vencido a batalha. E como disse Melquisedeque, foi Deus que deu a vitória para ele. E ele vai lá e dá o dízimo. Essa palavra não foi eu que criei, não foi ninguém da história do cristianismo ou da história bíblica que criou, foi Abraão que nasceu no coração dele. E eu acredito que Deus colocou isso no coração de Deus, no coração de Abraão, para que ele pudesse dar o seu dízimo. Alguém diz, pastor, dízimo é da lei. São 400 anos antes da lei. 400 anos antes da lei, está ali na Bíblia. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 28. Você sabe que a primeira vez dízimo aparece em Gênesis 14, mas oferta a primeira vez está lá na história de Abel e Caim. Gênesis capítulo 28, versículos 18 até o versículo 20, que diz assim, ó. Vou até o versículo 22, tá bom? Diz assim, ó. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, casa de Deus, que significa Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei dízimo. Olha lá, Jacó dizendo isso agora. Jacó
dizendo sobre dar o dízimo. Não é? A gente vê ele pedindo tantas coisas, ele falando de tantas coisas que ele faria se Deus fizesse na vida dele. Quero que você entenda que ele deu o dízimo antes. Porque ele foi recebendo as coisas que ele havia pedido. Ele foi recebendo durante a sua história. Mas ele foi dizimista durante toda a sua história. Abre lá comigo em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Você conhece esse texto? Tem crente aí, irmãos? 3 versículos. Vamos ler do versículo 9 em diante. Diz assim, ó: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades com a sua repreensão. Ele está dizendo sobre isso, é uma honra ao Senhor quando você dizima, quando você está trazendo algo para o Senhor, você está honrando, e quando você honra, você está colocando em primeiro lugar. Porque dizimista é aquele que dá em primeiro lugar. Vai comigo em Êxodo, capítulo 35. Fica com o texto aberto, que eu vou ler alguns textos aqui. Capítulo 35, versículo 5, que diz assim, ó: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto voluntariamente, e trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze. Aqui depois ele continua: estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra. Vai para o versículo 22, vai lá. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes e todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Está falando de ofertas que o povo de Deus trouxe ao Senhor. Se você quiser saber de oferta, você vai lá também, não vou ler agora, capítulo 25 de Êxodo, que é quando Deus dá para Moisés a incumbência de construir o tabernáculo. Então todas as pessoas trazem ofertas para a construção do tabernáculo. E mais ainda, se você quiser, vai lá, usa a história de Davi e Salomão. Deus incumbe a Davi a trazer toda a riqueza para a construção do templo. Então todas as pessoas vêm e trazem ofertas. Então nós vemos aqui na Bíblia algumas formas de nós contribuirmos. Nós vemos através dos dízimos, que são reais, e eu vou falar com você de dízimo logo adiante. Fala de ofertas, que eu sei que isso encaixa muito na campanha da arca, é para um propósito, para a construção de um templo, a construção do tabernáculo, para um momento importante. Então são ofertas. Mas tem uma outra coisa também, que eu vou ler lá em Provérbios de novo, tem uma outra coisa que talvez a gente não diz muito, não fala muito sobre isso, que é necessário ser falado, sobre esmolas. Sério, pastor? Esmola está na Bíblia? Tá. Vai lá em Provérbios 19. Você leia comigo o texto, versículo 17. Diz assim, ó: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Vou repetir: quem se compadece, ou seja, ajuda o pobre, ao Senhor empresta. Ou seja, se você ajuda, dá uma esmola para alguém, ajuda alguém, Deus fica devedor de você. Ele fica devendo para você. Porque se você faz isso, você está emprestando para Deus. Pastor, sério, irmãos. Talvez a gente precise entender isso. Qual é esse ambiente de contribuição? Dízimos, ofertas e esmolas. Tem gente que não dá, tem gente que não dá esmola, não ajuda nem o pai e a mãe. Não consegue fazer nada por eles. Muquirana. Às vezes você dá uma desculpa esfarrapada. Eu vou dar uma esmola, essa pessoa vai usar droga, pastor, eu vou dar dinheiro para usar droga. Isso aqui é um princípio. Isso aqui é um princípio. Quem se compadece.
Algumas outras versões falam sobre dinheiro. Quem dá dinheiro ao pobre, empresta a Deus. E ele diz assim, e esse paga o seu benefício. Isso aqui é um princípio. O que a pessoa vai fazer com o dinheiro, você pode orientar, você pode falar, você pode orar, aliás, deve orar pela pessoa, mas aquele dinheiro que você dá para alguém, o que ela vai fazer é problema dela. Você está cumprindo um princípio. É a mesma coisa quando alguém fala do dízimo. Aí vou dar o dízimo e vão usar de maneira ruim. Isso é o problema de quem está usando e administrando de forma ruim. Usando errado o dinheiro. É um princípio. Trazer todos os dízimos na casa do tesouro é um princípio. Tem gente que não dá nada para ninguém. Tem gente que não põe nem moeda assim para você ajudar as pessoas no semáforo. Quero aguçar você a ter um cofrinho de moedas, de notas de R$2 ou mais, para você dar esmola para alguém. Forte, né? Então vem comigo. Quero que você escreva isso, para você aprender isso aqui. Vou falar sobre ofertas. Você escreve assim, ofertas. Aí você põe um tracinho e escreve amor. A oferta está dizendo do amor que você tem. Na verdade, a oferta revela o que você tem no seu coração. Se você quiser, põe como exemplo, lá em Lucas capítulo 21. Faz isso, irmãos. Escreve aí, Lucas capítulo 21. Versículos de 1 a 4. Tem essa história linda aqui de uma mulher viúva, pobre. A Bíblia faz questão de dizer que ela era viúva pobre. Você conhece a história? Essa mulher viúva pobre dá tudo que tem, ela dá as poucas moedas que ela tem. Ela lança ali as suas moedas. A Bíblia diz 2 moedas. Ela lança as 2 moedas pequenas, as menores moedas da época. Escuta, crente. E aí Jesus pergunta aos seus discípulos, não é quem foi que deu a maior oferta? Jesus responde para eles, inclusive. Jesus queria saber o que eles tinham no coração. E Jesus fala assim, ele deu, a viúva pobre deu a maior oferta do que todos. Mas espera aí, Jesus. Teve gente que colocou verdadeiras fortunas ali no gasofilácio, entregou verdadeiras fortunas. Mas a Bíblia está dizendo isso. Jesus dizendo isso. Mas eles deram do que sobrava. Ela não deu tudo o que ela tinha. Toda a sua existência ela deu. Ela deu tudo que tinha. Por que ela fez isso? Porque ela tinha amor. Então a sua oferta revela o amor que você tem no coração. A campanha Arca da Conquista fala de oferta. Vai revelar o amor que você tem no coração. Por quem você tem no coração. Ela reflete amor pela obra de Deus. Ela reflete amor e todas as contribuições, sejam ofertas, sejam esmolas, sejam dízimos, tem promessa de Deus. Todas elas. Talvez você esteja vivendo numa área na sua vida, parece que vai bem, ou talvez você fale, não consigo receber o que eu gostaria. Talvez você esteja falhando em alguma área desse nível de contribuição, que a gente acha que crente não é para dar esmola. Não é? Talvez você fale isso, não é porque esmola só é muito pouco. Às vezes você quer dar um dinheiro bom para alguém, não é para alguém que está passando uma necessidade. Talvez o seu vizinho, não é, que está ali, eu vou falar sobre esmola agora. Escreve esmolas, escreve esmola. Faz um tracinho. Do lado de esmola, escreve assim, generosidade. Só dá esmola quem é generoso. Quem tem coração generoso, como eu disse, tem gente que não faz nem para o pai e pela mãe. Vai fazer para alguém de rua. Tem gente que não faz nem para um crente, membro da igreja, da onde ele frequenta, vai fazer para alguém da rua. Sabe, tem gente que nunca contribuiu para esse projeto aqui, que abençoa muitas vidas das pessoas. Você coloca lá 5, 10, 20 reais, ajuda muitas famílias. Nós já pagamos muitas coisas aqui, irmãos. Muito. Agora, imagina se todos os irmãos contribuírem para isso. Eu não vou ajudar só os de casa, eu vou ajudar os de fora de casa. Mas, pastor, é bom isso? Mas isso é maravilhoso. Até aproveitar aqui, irmão, nós precisamos muito ajudar os de fora. Porque isso expressa o amor de Deus através da nossa vida. Tem crente aí, ó?
Por favor, me ajude, crente. Tem crente aí, sim ou não? Precisamos ajudar os outros. Então eu quero aproveitar aqui e chamar a sua atenção. Se tem alguém aqui na igreja que tem paixão por obra social, eu tenho muitas ideias de obra social. Já teve um grupo de manhã que se inscreveu. Eu quero que você se inscreva. Põe um QR Code na tela para mim. Não é? Aí você, QR Code, para você preencher. Você vai ter uma reunião comigo. Se não aparecer, depois você me procura alguém aqui do meu time, vai te ajudar. Tem alguém aqui que gostaria de trabalhar em obras sociais? Levanta a mão. Tem aqui, tem ali, tem. Olha quanta gente aqui. Quem mais? Aqui também? Por favor, irmãos, vem comigo. Não essa semana que vem, a outra semana, eu quero me reunir com vocês e colocar no mapa tanta coisa que a gente gostaria de fazer para ajudar uma multidão de pessoas. Tem crente aí ou não? Se você... Como é que você vai viver o plano de Deus na área financeira? Você tem que santificar a sua vida financeira. Você acha que tudo que Deus quer fazer na sua vida, uma maravilha que Ele vai fazer amanhã na sua vida financeira, é só para ficar em você? Se você não souber dar ofertas, se você não souber dar esmola, você vai ter dificuldade de entender dízimo. Aliás, se você não entende dízimo, como é que você vai entender uma oferta? Uma oferta de sacrifício, uma oferta grande ao Senhor, que vai fazer a diferença na obra do Senhor, daquilo que nós gostaríamos de construir. Você acha, irmãos, que Deus quer que a gente fique só aqui em Jundiaí, ou em Itatiba, Itupé, Campo Limpo? Não. Ele quer que a gente avance muito mais. Tem crente nessa casa, não? Tem crente aí ou não? Você acha que quando Deus fala que Ele quer fazer maravilhas amanhã, é só isso que Ele quer fazer na sua vida? É só aqui agora, passar esse tempinho tranquilo? Não, Senhor, meu irmão. Deus tem uma obra muito grande para fazer através da casa de Deus. E nós precisamos nos levantar com generosidade. Abençoar a vida de pessoas humildes. E tem muita gente na nossa cidade que está precisando que a casa de Deus se levante nisso. Tem crente aí ou não? Se oferta fala sobre amor, generosidade fala sobre, esmolas fala sobre generosidade. Aliás, se quiser anotar um outro texto de generosidade, acho que eu não li, né? 20, 35, vou ler para você. 20, 35 de Atos, que diz assim, ó. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Se você tem alguma coisa para dar para alguém, fique alegre, porque você é um bem-aventurado que você teve para dar para alguém. Se você quiser colocar um outro texto ali, 2 Coríntios capítulo 9, versículos 10 ou 8 em diante, você vai ver lá sobre generosidade. Então escreve a palavra dízimo, dízimos. Faz um tracinho. Aí você escreve a palavra fidelidade. Se oferta é amor, esmola é generosidade, dízimo é fidelidade. Vamos lá para Malaquias, só um pouquinho para Malaquias. Estou quase terminando. Só um pouquinho, você precisa me ajudar, porque esse entendimento é poderoso. Quando você abre lá em Malaquias, quero aguçar você a ler o profeta Malaquias. E começando pelo primeiro capítulo, olha como ele começa o primeiro capítulo. Como ele está no versículo 6, só vou ler um pouquinho aqui, depois você lê na sua casa, para você entender o que ele está dizendo. Diz assim, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Depois ele fala do cordeiro, não é que desprezamos, vocês oferecem um animal imundo, um animal com defeito. Um animal com defeito. Às vezes você pensa assim, ninguém está vendo, pastor. Eu vou lá dar um pão embrulhadinho, ninguém está vendo que está mofo.
ou dou um animal com defeito, ninguém percebe, porque o animal é morto, sacrificado, a gordura posto de lado, e depois a carne assada, para que todos, que aqueles que ofereceram, comam da carne, e os levitas também. Então quem é que vai entender que tem algum defeito ali naquele animal? Ninguém. Aí você pensa, ninguém vai ver que tem defeito, vão sacrificar o animal. Mas tem um que vê, né, irmãos? Tem um que vê. Seu nome é Jesus Cristo. Ele vê tudo. E ele vê o como você está fazendo. Na verdade, a fidelidade não é apenas aquilo que você dá, mas é como você dá. A fidelidade é dar, fazer exatamente o correto. Na verdade, quando eu penso em dízimo, eu coloco em primeiro lugar. É uma primícia. Eu faço isso com prioridade. Porque eu sou fiel ao Senhor. E a minha fidelidade é imutável. Ela não está baseada na minha circunstância, naquilo que eu estou vivendo. Ela está baseada em quem eu depositei a minha fidelidade. Em quem eu creio na minha fidelidade. Quando você vai para Malaquias capítulo 3, quando você vê no versículo 8, ele diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Ele diz assim: nos dízimos e nas ofertas. Que ofertas são essas? São ofertas de amor, são as ofertas de esmolas, generosidade. A gente acaba roubando a Deus. Ele mesmo disse: é quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. Quando nós não somos fiéis no dízimo. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mas eu quero que você entenda aqui, para que eu termine, quero que você entenda. Anota aí o nome no seu papel: Melquisedeque. Melquisedeque apareceu na história, na Bíblia, em Gênesis capítulo 14, versículo 17 a 24, que eu li, quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. Você vai ver uma outra menção dele em Salmos 110, versículo 4. E depois você vai ver em Hebreus capítulo 7, que eu quero abrir em Hebreus capítulo 7. E a gente, aliás, se você quiser entender do Velho Testamento, entenda de Hebreus, vai lá estudar Hebreus, porque Hebreus é a explicação do Velho Testamento, literal isso. Então, para isso nós precisamos da carta aos Hebreus, capítulo 7, e primeiro eu quero analisar do versículos 1 ao 3, me dá 5 minutos, versículo 1 ao 3, presta atenção, crente, você que está pela internet também, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem generosidade, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Presta atenção. Aqui estão algumas características de Melquisedeque, que eu quero que você entenda. Anota a primeira. Ele é chamado sacerdote do Deus Altíssimo. Ele foi chamado por quem? Pelo próprio Deus. Naquela época, sacerdote recebia herança. Ele estava numa família de sacerdotes. Uma família de Arão, de sacerdotes. Melquisedeque recebeu disso do próprio Deus. Ele não herdou de ninguém. Segunda coisa, ele era maior do que Abraão. O pai da nação de Israel e o pai de todos os crentes, diz a Bíblia que ele abençoou Abraão. E o texto deixa claro, meu irmão, que o maior abençoou o menor. Então ele era maior do que Abraão. Logo, o sacerdócio de Melquisedeque, que precedeu o sacerdócio levítico, que é de Levi, é bisneto de Abraão, então ele era superior ao sacerdócio levítico, e Abraão era maior que Levi.
E Melquisedeque é maior do que Abraão. Tem crente aí? Vem comigo. 3. Anota o terceiro. Melquisedeque era rei e sacerdote, ou sacerdote e rei. Ele era rei de justiça. Ele era rei de justiça e rei de paz. Somente nele e em Cristo existem essas duas palavras. Justiça e paz. Andam juntos na pessoa de Melquisedeque e na pessoa de Cristo. Nenhum sacerdote levítico ocupou a função de rei, e nenhum rei de Israel exerceu a função de sacerdote. Melquisedeque é um tipo de Cristo, que é rei e sacerdote. Quando você estuda a pessoa de Cristo, você vai encontrar nele rei, profeta e sacerdote. E Melquisedeque tinha duas características, rei e sacerdote. Última característica dele, ele era singular. Melquisedeque era singular. Ele aparece sem falar de onde veio, e ele vai embora sem dizer para onde foi. Ele chega, ninguém sabe quem são. Nunca nasceu, mas também nunca morreu. Não tem registro na Bíblia. Eu até posso acreditar que Melquisedeque teve pai e mãe, mas não está na Bíblia. Aí eu me pergunto, por que é que não está na Bíblia? Porque ele teria que ser um tipo de Cristo, tipológico de Cristo. Ele precisaria ter essa figura. Então, na intenção do Espírito Santo, quando inspirou quem escreveu, que não tivesse nem nascimento, nem quando, de onde ele veio, quem eram os seus pais, e nem a sua morte. Nesse sentido, ele é sim um retrato do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Pai. Então o que a gente conclui? A realidade é Cristo. Melquisedeque simplesmente é uma figura do Filho de Deus. Você precisa entender, irmãos. Vem comigo. Melquisedeque. A Bíblia diz que Melquisedeque recebeu dízimos de Abraão, o pai da nação de Israel, a quem os levitas procedem. Os sacerdotes são maiores do que os levitas. O patriarca Abraão é maior do que os sacerdotes. Melquisedeque é um tipo de Cristo que é maior do que Abraão. Então o que aconteceu com isso? Abraão reconhece Melquisedeque como representante de Deus. Abraão reconhece Melquisedeque como representante de Deus. E, portanto, ao dar a Melquisedeque o dízimo, Abraão deu o dízimo para Deus. Vou repetir. Ele reconhece Melquisedeque como uma autoridade, como um representante de Deus. Então, quando ele dá o dízimo a Melquisedeque, ele sabia que ele estava dando para Deus. Tem crente aí? Então vem comigo para terminar. Se Abraão, o pai dos crentes, pagou o dízimo a Melquisedeque, nós, filhos de Abraão, devemos pagar os dízimos a Jesus, o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vem comigo para o texto bíblico para eu terminar. Vou ler do versículo 4 em diante. Olha o que diz a Bíblia. Isso aqui é fantástico. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebeu o sacerdócio, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão.
Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou os que tinham promessa. Você precisa estar ligado para você entender. Versículo 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, os quais recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Falou de Melquisedeque, mas fala de Jesus. Tem crente aí? E por isso, dizer também, Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Pega isso aqui, irmãos, que eu vou concluir. Pega isso aqui. Ele diz assim, e por isso dizer também, Levi, que recebe dízimos. Por que ele recebe dízimos? Porque ele era sacerdote. Ele recebia dízimos. Mas está dizendo que Levi pagou-os na pessoa de Abraão. Mas espera aí. Levi era bisneto de Abraão. Ele nem tinha nascido ainda. Ele nem tinha nascido. O que é que estava dizendo? Estava dizendo que quando Abraão deu dízimo para Melquisedeque, ou seja, deu dízimo para Deus, a sua geração estava dando também. Está dizendo que ele deu na pessoa de Abraão, ou seja, a semente que estava lá dentro, estava sendo, isso é poderoso. A gente não entende o poder de uma fidelidade ao Senhor, que é o dízimo. Que você acha que é financeiro, de dar o dízimo que o pastor precisa. Talvez você está dizendo assim, é porque o pastor recebe o salário dele dos dízimos. Está na Bíblia, que aquele que vive do Evangelho, receba do Evangelho. Aliás, que aquele que vive para o Evangelho, receba do Evangelho. Está na Bíblia. Olha que incrível isso. Eu vou acabar isso. Se Abraão, o pai dos crentes, pagou dízimos a Melquisedeque, nós, filhos de Abraão, devemos pagar os dízimos a Jesus, o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, se Abraão não tivesse dado o dízimo para Melquisedeque, ele estava deixando de dar o dízimo para Deus. Quando nós deixamos de dar o dízimo para aquilo que representa Jesus, o que é que se chama igreja? O que é igreja? O que é igreja, irmãos? Corpo de Cristo. Abraão reconheceu Melquisedeque como representante de Deus. E eu reconheço representante, eu reconheço Jesus através da igreja. Se Abraão tivesse deixado de dar o dízimo para Melquisedeque, ele estava deixando de dar para Deus. Se eu deixo de entregar meu dízimo para a igreja, eu deixo de dar para Jesus. Alguém está entendendo aqui? Alguém está entendendo? Fique em pé. Eu estou deixando de dar para Jesus. Não é para uma organização, para uma instituição com CNPJ que você dá para Jesus. Como é que você vai acreditar no poder da oferta, no poder da esmola, se você não consegue acreditar na fidelidade? Através do seu dízimo. Quer perguntar para mim qual é o nível qual é a percentual de dizimista na igreja? Quer perguntar? Ô pastor, qual é o percentual de dizimista? Quer perguntar? Isso não é só na igreja que eu sou pastor. Eu me sento com pastores por aí, eu sei do que acontece. Todas as igrejas dizem que o povo de Deus é menos de 50% dizimista. Você imagine se o povo fosse todo dizimista. Os dízimos são santos ao Senhor. Não é o meu dízimo, eu faço com ele o que eu quero. Eu vou pegar meu dízimo e vou distribuir. Vou dar para o pobre, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou financiar. Não é seu dízimo. O dízimo é do Senhor. É santo ao Senhor. Você dá para Jesus. Por isso que tem oferta e tem esmolas. Os dízimos são santos ao Senhor.
são um reconhecimento de nossa dependência de Deus e uma evidência de nossa fidelidade a Ele. Os dízimos foram pagos antes da lei, durante a lei e depois no tempo da graça. Tem gente que fala que é da lei, mas os dízimos foram pagos antes da lei, foram pagos durante a lei e foram pagos durante a graça. Estava na história da igreja. A prática do dízimo, dos dízimos, é ensinada nos livros da lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos e nas cartas de Paulo, nas epístolas. Por que é que dízimo está sendo ensinado em todos os livros? Vou repetir, está ensinado nos livros da lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos livros, nos evangelhos e nas epístolas. Está ensinado em toda a Bíblia. E tem alguém que acha que isso é coisa de pastor? Não. Talvez a campanha da Arca da Conquista está trazendo uma revelação do que Deus quer fazer através da sua oferta e na sua oferta. O que Ele quer fazer na sua vida, o que Ele quer fazer na igreja, o que Ele quer fazer na história e nas gerações que vão vir através de nós. Porque é certo e certeiro, quem é dizimista fiel. Tem crente aí, irmãos? Quem é dizimista fiel é crente. E não é Nutella, não, é raiz. Você pega esses irmãozinhos que morreram aí, quando foram encontrar nas coisas que deixaram, o envelope do dízimo estava lá cheio, pronto para entregar. Que ouve as histórias de irmãos, falando, por exemplo, lembrando, Deus recolheu uma irmã muito querida, amada, do meu coração. Ela é muito amada. Eu não amei, eu continuo amando a Josefina. A Josefina cuidou da minha esposa quando era pequena. Quando eu comecei a namorar a Evelyn, quem estava lá era a Josefina. Meu sogro falava assim, Josefina. A Josefina estava lá. Então, carinhosamente, me entenda, eu chamava de minha sogra preta. Com muito amor. A Josefina é muito pobre. Ganhava salário mínimo. Ela ganhava um salário mínimo de pensão e ganhava um salário mínimo da igreja, que ela trabalhava aqui na igreja, a gente ajudava ela. E ela estava aqui. Irmãos, eu vou confessar para vocês, eu não consigo imaginar como é que a Josefina, ela conseguia dar uma oferta tão grande na campanha. Eu não consigo fazer o cálculo. Se for colocar em percentual do que as pessoas ganham, eu acho que a dela era uma das maiores, se não a maior. Porque Deus não está vendo o valor que você dá. Deus está vendo o teu coração de dar. Se você tem amor, você vai fazer o melhor através desse amor que você tem. Eu não imagino. Dízimo, ela não sabia ler nem escrever, mas esquece, dizimista. Dizimista. E pode ter certeza que ela ajudava as pessoas que estavam passando necessidade. Ou seja, ela exercia os 3 ambientes. Pastor, mas o senhor disse que ela era muito pobre. Mas essa mulher morreu com honra. Com honra. Morava numa favela, lá na Vila Ana. Não tinha como sair de lá. Morava num barraco, que eu fui lá muitas vezes. Ela morava num barraco. Deus tira ela de lá. Ela não tinha dinheiro para comprar casa. Não importa como chegou, mas chegou, vou te dizer. Ela morou numa casinha os últimos 10, 12 anos. Casinha dela. Bonita. Casinha já veio mobiliada com geladeira, com fogão, micro-ondas. Que é isso? Televisão. E ainda tinha uma suíte, que você está brincando, irmão. Tinha a suíte dela. O quarto, casa, você foi lá, né? Não era toda ajeitosinha, bonitinha. Foi a prefeitura num projeto para ajudar pessoas. E ela acabou ganhando essa casa.
teve dinheiro para o sustento da doença dela, teve dinheiro, tinha dinheiro guardado. Além dela dar oferta, tinha dinheiro guardado. E eu acredito que esse dinheiro ainda ia ser para a campanha da Arca. Você está brincando? Deus fez coisas grandes na vida da Josefina. Será que não está na hora de você pensar? Colocar na tua agenda esses 3 momentos de você ser fiel. Não é através das ofertas, através das esmolas, através do dízimo. Vamos orar, feche teus olhos. Quero te abençoar. Ora ao Senhor. Palavra, o pastor tem que ensinar, eu tinha que ensinar isso a você. Tinha que falar sobre isso. Fala com o Senhor, qual é a dificuldade que você tem? É uma experiência de fé. Não tem outro jeito. Isso é uma experiência de fé. É uma experiência de fé. É algo sobrenatural. Ser dizimista é sobrenatural. Você dar esmolas é sobrenatural. Você dar uma oferta de amor é sobrenatural. Você fazer uma oferta de amor na campanha da Arca é sobrenatural. Mas você vai viver o sobrenatural. Porque não fecha a conta. É princípio bíblico. Aquele que dá, recebe. Está no DNA da igreja. Meu irmão, ajudar os mais necessitados. Está no DNA da igreja. Quando a Bíblia diz que foi constituir os diáconos, diz assim na Bíblia: escolhei entre vós homens cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo não era para falar em línguas, não era para operar milagres, não era para pregar o evangelho. A Bíblia diz assim: escolhei homens cheios do Espírito Santo para cuidar das viúvas e dos órfãos, ou seja, para a obra social, para ajudar os necessitados. Quem sabe a campanha da Arca da Conquista está levando você a entender o plano de Deus num tripé poderoso: oferta, esmola e dízimo. E você vai viver bênçãos sobrenaturais. Deus vai te socorrer em todas as áreas, porque Ele é fiel, Ele não mente. Pai, eu quero abençoar. Quem quer bênção, levante suas mãos. Quem quer esta oração, levante ela. Pai, eu abençoo o teu povo naquilo que eles ouviram nesta noite. Os irmãos que estão pela internet também. Pai bendito, eu abençoo a vida desses irmãos. Derrama graça, Pai, e que o Espírito Santo ministre no coração aquilo que eles não entenderam, aquilo que eles não conseguiam, ó Deus, absorver. Que o Espírito Santo ministre no coração, faz a obra que ninguém pode fazer, só o Espírito Santo pode fazer. Eu abençoo esses irmãos para que essa campanha, Pai, em 2023 seja um marco na vida dessa pessoa, dessa família, da igreja, seja um marco poderoso, Senhor, para a glória do teu nome. Eu os abençoo. Eu oro pela fé, derrama graça sobre eles. Eu oro, Pai, em Cristo Jesus, e os abençoo, e faço isso no nome de Jesus. Levante as tuas mãos, faz uma oração por você, meu irmão. Peça a luz do Espírito Santo, peça a graça de entendimento, peça, meu Pai, que Deus fale com você, para que você entenda. Jovens entendam desde da sua juventude, adolescentes entendam isso desde da sua adolescência, as crianças entendam. Cada de nós vamos entender esse projeto de Deus, a forma como Deus nos deu o privilégio de viver tudo isso, através de ofertas de amor, esmolas de generosidade e dízimos de fidelidade. Eu os abençoo, Pai, no nome de Jesus. E quem crê, diga. Não, quem crê, diga. Amém, amém, amém. Agora eu preciso falar com você um pouco. Amanhã tem a entrada da Arca. Quem vai vir amanhã? Deixa eu ver. Quem vai vir? Irmãos, é poderoso. É uma noite maravilhosa. Vai ser uma bênção amanhã. Quero que você venha, chegue cedo. Tem os ônibus da igreja, vão correr, está tudo certinho. Mas eu quero falar com você sobre o 7 de setembro. 7 de setembro talvez para você não significa muito, aliás, significa.
porque é a independência do Brasil. A gente celebra a independência nesse dia aqui também. Mas é uma data muito festiva para a casa de Deus. Foi em 7 de setembro de 74 que a igreja passou pelo processo do avivamento, recebeu o Espírito Santo. Então vai ser muito lindo isso, né? Vai ser um momento de avivamento. Mas eu quero convidar você, porque é um dia de muita comunhão também. Nós vamos ter aqui palavra, adoração, mas um tempo de muita comunhão, de nós participarmos de alimento. Tem que ter comida, né, irmão? Porque crente não tem que ter comida. Eu falei de manhã, vou repetir, se não tem comida, o Torres não vem, o pastor Torres não vem. Ele vem sim, vem de qualquer jeito, só brincando com ele. Tá? E nós vamos experimentar um modelo novo. Irmãos, olha para mim, o pastor está sendo sincero. E eu quero que você seja sincero comigo. Ok? Nós vamos fazer um modelo novo. Nós contratamos alguns food trucks. Olha que chique, não é? Tudo americanizado. Food truck traduzindo, caminhão que tem comida. Aí vai ter uns food trucks, a ideia do nome de food trucks é isso. Nós contratamos alguns food trucks, que vai ter pastel, vai ter espetinho, vai ter hambúrguer, vai ter uns trem lá. Então, a casa de frango aqui do lado do nosso querido irmão Renato vai estar aberta. A nossa livraria Quebrar aqui embaixo, que aliás, além de comida, tem o livro do pastor Clóvis, se você não comprou ainda, vai lá e compra, que é muito bom. E na nossa livraria, então, vão ter 8 ambientes de comida, 6 food trucks, caminhão com comida. Vai ter a casa aqui de frango, que é muito gostoso, e vai ter a Quebar, que tem muita coisa gostosa também. Tá? Só para você entender, esse gasto que você tem vai de 9 a 30 reais, é mais ou menos isso a média. Mas escuta o seu pastor, por favor, me escuta. Escuta, pastor. Irmãos, eu não quero que pessoa alguma deixe de vir por causa de dinheiro. Tanto é verdade que se você não tiver o Boni, evangelista Boni vai pagar para todo mundo. Gostei disso. Se afirmou, né? Foi um batuque que veio do céu lá, irmão. Então assim, nós vamos dar um jeito nisso. Deixa eu fazer uma pergunta assim. Quem gostaria de ajudar alguém a comer aqui e ficar com a gente aqui? Quem tem condição de ajudar alguém? Levanta a mão. Eu tenho. Eu vou dar 300 reais. 300 reais. Pelo menos 10 pessoas vão comer o de 30 reais. Tem crente aí, irmãos? Tá bom? Nós vamos fazer um ticket, nós vamos ajudar. Eu quero saber quem que pode ajudar, levanta a mão. Então, se você puder ajudar, pode vir dar agora. A minha esposa, a pastora Evelyn, vai receber. Nós vamos aguardar, nós vamos comprar, vamos pagar. Tá bom? Vamos fazer de várias formas. Você vem aqui e tem esse entendimento. Agora, quem precisa, irmãos, fica tranquilo, a gente vai te achar. Mas escuta, se você quiser dizer, ajuda muito a gente. A você falar assim, eu preciso de ajuda. Tranquilo. Isso. Para programar seria importante você falar, não tem dinheiro, não tem problema. Não precisa explicar porque não tem dinheiro, não precisa contar história, nada. A gente acredita que você não está mentindo, só isso. Venha para cá e fala, eu vou precisar de quanto? Vou precisar de 3 mil reais. Que vai vir eu, minha família e o quarteirão inteiro. Entendeu? Não tem problema. Você vem aqui e fala, eu vou precisar, pastor, para minha família toda. Pastor, irmãos, nós vamos dar um jeito. Ó, irmãos, pode ficar tranquilo. Se faltar dinheiro, o Boni vai pagar. Está resolvido, certo? Quem concorda comigo, diga amém. Amém, crente? Então, quem puder ajudar com 10 reais, 5 reais, 30 reais para ajudar alguém, então nós gostaríamos disso. Vai ser um dia fantástico. O ano passado foi lindo, um avivamento. As crianças foram visitadas, as crianças profetizaram. Vai ser um tempo de avivamento. Começa às 10 horas da manhã, vai até às 6 horas da tarde. Nós vamos ficar aqui, vai ter a rua vai estar fechada, vai ter tendas ali, vai ter brinquedos para as crianças, vai ter um monte de coisa. É isso? Tem crente aí, irmão? Vai ter muita coisa aí para nós passarmos um dia, celebrarmos os nossos retiros que nós tínhamos no passado, amém? Venha para a casa de Deus, dia 7 de setembro, não fique em casa, não viaja, vem para cá,
Vai ser lindo, vai ser forte. Vai ter estacionamento aqui embaixo e lá do lado. Vem comigo, irmãos, vamos orar. Olha aqui, ó. A paz do Senhor, quero agradecer a bênção, por bênção recebidas através da campanha Arca da Conquista em 2022. Deus livrou meu filho de uma situação e o batizou com o dom do Espírito Santo. Ele teve um relacionamento de julgo desigual, coloquei o pedido na arca e Deus o livrou e o transformou. Também recebi o dom de línguas, no propósito de construir uma vida com Deus. Pedi também um direcionamento em minha vida profissional e Deus abriu as portas. Hoje trabalho em meu serviço, que é uma bênção. Só tenho a agradecer a Deus pelas bênçãos e as maravilhas que Deus fez na minha vida. Diga aleluia. Tem muita gente que aí fazendo pedidos, eu quero orar por eles. Junto comigo, levante sua mão, ore. Pai, nós oramos por cada um dos irmãos que tiveram a coragem de orar, de pedir, de escrever o seu pedido aqui, Senhor, da sua necessidade. Nós cremos em milagre, nós abençoamos a vida dessas pessoas. Derrama a tua graça, derrama o teu poder, abençoe, Pai, de maneira poderosa. Eu creio nesta oração. Envia anjos de milagres que curam, que traz a restauração de famílias, que traz libertação, Pai, que abençoa a saúde física, a saúde mental, Senhor. Eu oro pela fé, nós abençoamos essas pessoas e fazemos isso no nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Deus te abençoe, meu irmão. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, em nome de Jesus. E até amanhã, em nome de Jesus. Eu e minha esposa estamos muito felizes de saber que você assistiu a mensagem. Nosso desejo é que Deus tenha dado resposta para você, direção para a sua vida. Se você gostou da mensagem, compartilhe com algum amigo, não é? E também faz um comentário daquilo que significou para você, o que você sentiu que Deus fez na sua vida. Aproveitando isso, se inscreva no nosso canal e ative o nosso sininho para toda vez que tiver novidades você estará recebendo. Isso, o nosso canal tem muito conteúdo para você, para os seus filhos, conteúdo para a sua vida profissional. O canal Casa de Deus está aqui para te abençoar. Muito obrigado e até a próxima. Sejam em Deus.